rastreamento por exame complementar, né? Então, como sempre, o que vocês acharam do artigo, do capítulo do livro? Foi fácil de ler? Não foi? Foi muito grande? O que vocês acharam? Nossa, o capítulo do livro, achei, como sempre, é um livro bem fácil de ler, né? Gosto de ler. Achei interessante. Como a gente comentou mais cedo, ou em outro momento com a Clícia, seria interessante de ter esse conhecimento antes das práticas, né? Porque é uma coisa que dá uma visão bem ampla de todas as coisas que a gente vê, não só na questão do idoso, mas na questão dá para a gente expandir para outras áreas também, a questão do rastreamento, né? Mas, assim, enfim, gostei bastante. E a Olga está atrás da raiz ali. Eu achei bem legal também. E achei que ele dá uma base interessante ali no início, né? Ele explica algumas coisas que algumas eu lembrava, outras não. E eu acho bem interessante isso que o Jackson falou da problematização, né? Ele não simplesmente fala, olha, vamos fazer exames complementares à torto e à direito, né? Ele problematiza isso não só associado à geriatria e gerontologia, mas no geral, né? Assim como os guris, eu gostei bastante também, pude entender e ter uma outra visão, porque eu pensava que trazia só benefícios esse rastreamento, né? E ali ele traz que nem sempre vai ser benéfico, então gostei bastante e já pude aprender algo novo também, gostei bastante do capítulo. Eu também ia comentar isso que a Cindy falou, que até a gente, enquanto está estudando, igual o Jackson falou, né, a gente viu uma parte disso nesse semestre, né, um pouco de rastreio de alguns tipos de câncer. A gente pensa só nos benefícios, e uma coisa que a gente pensa também, que pelo menos eu só pensava quando a gente fala de rastreamento, é só na idade inicial, né? Quando que o rastreio vai começar. A gente sempre pensa nesse sentido. A partir de qual idade que eu vou começar esse rastreamento para um câncer, por exemplo, câncer coloretal, câncer de mama. Mas eu nunca tinha pensado em qual momento que eu vou parar de rastrear, né? Até que momento que eu continuo rastreando. Porque até que momento que vai ser positivo realmente para aquele idoso ou para aquela pessoa esse rastreamento, né? Então achei bem legal que esse artigo, que é o capítulo do livro, na verdade, né, trouxe isso. Ele fala muito desses malefícios, de pesar isso na balança, e dessa idade limite, né? Tem que considerar várias coisas, expectativa de vida, se vai ser benéfico para esse paciente, esse rastreamento. Então é um ponto que eu nunca tinha pensado e achei bem interessante. Levando em continuidade isso que o Heitor disse, no caso, o que me chamou bastante atenção no artigo foi essa parte também de quando parar, porque, tipo, a gente leva em consideração muitas vezes rastrear precocemente e tudo mais, né? Mas o artigo traz umas situações que a gente, às vezes, não precisa levar o paciente ao consultório para ficar procurando coisas que, às vezes, ele não tem, certo? Porque se a gente ficar procurando, além de todos os custos socioeconômicos e tudo mais que o artigo traz, né? Uma coisa que me fez refletir é o tempo que essa pessoa em si, levando a um aspecto mais demográfico aqui em Uruguaiano, ou a região aqui, muita gente trabalha o dia inteiro, né? E aí essas pessoas em si que trabalham o dia inteiro, às vezes tem que sair do próprio trabalho para ir no consultório, um atendimento de saúde, largar o trabalho, largar a família para procurar, às vezes, um exame. Não que isso seja ruim, isso é muito bom, porque às vezes encontra alguma coisa que a gente precisa tratar. Mas se a gente ficar pedindo isso para todo mundo que não precisa, então a gente vai estar causando mais estrago na vida dessa pessoa do que benefício, né? Então, porque ela vai estar deixando de trabalhar, vai estar deixando de receber muitas vezes, né? E às vezes ela precisa, muitas vezes, trabalhar e às vezes não consegue por causa de neurose, assim, que às vezes os pacientes ficam, né? Por procurar coisa onde não tem e tudo mais, mas não que não precise, algumas vezes precisa de fato, né? Mas o que me chamou a atenção foi esse aspecto que a gente tem que levar em consideração também. Eu acho que dentro disso também tem a questão da decisão compartilhada que o artigo traz, né? Que eu achei bem interessante, que não é só o médico falar quando que é para rastrear, quando não é, mas ver a opinião do paciente, o desejo dele, o valor dele, né? Que ele traz, para ver se ele quer mesmo
participar desse processo de rastreamento, para colocar todos os prós, todos os contras, para ele também fazer parte disso. Agora, uma coisa que eu estava lembrando quando estava lendo, que na primeira aula que a gente teve sobre, que eu lembro que, na verdade, foi mais uma palestra que agora que é nosso professor, o Thiago, ele tinha dado para a gente, acho que nessa MED, que ele falava sobre por que certas populações que a gente aparentemente seria necessário ou interessante fazer o rastreamento não se faz, né? E agora, com a professora Rita também, a gente está comentando que, às vezes, aparentemente seria interessante, seria bom você fazer o rastreio, mas é aquela coisa, se você procurar, você vai achar, né? E, às vezes, nem sempre o que você vai achar, você precisa tratar. E você achando, a pessoa vai querer que trate, e você vai ficar inclinado a tratar e fazer procedimentos e fazer interferências, né? Então, assim, você acaba fazendo muitos procedimentos que são, digamos, desnecessários, né? É uma iatrogenia que a gente está causando, querendo fazer o bem, né? Então, eu acho que o que me ficou mais depois de ler isso aí, é que não adianta só você achar que tá, né? Às vezes as coisas existem porque tem um motivo, e às vezes um rastreamento que você acha que pode ser necessário, pode ser interessante fazer, você não está trazendo nenhum benefício, na verdade, você está onerando o sistema, você está talvez causando ansiedade para a pessoa, talvez causando malefícios à saúde daquela pessoa, e os protocolos estão aí para isso, né? Existe por um motivo. Até porque uma das coisas que traz malefício do rastreamento é a questão do sobretratamento e do sobrediagnóstico, né? Mas também tem um outro contraponto que uma das modalidades de rastreamento, que se eu não me engano não de rastreamento, de prevenção, que é a prevenção quaternária, que é de evitar ou atenuar o excesso de intervencionismo médico, né? Então ele ainda assim entra nessa questão. E até seguindo nisso que vocês estão falando, tem esses protocolos, né, que falam as idades ali, quando que deve começar o rastreio, quando que não, mas principalmente na população idosa isso é muito individual, né? Então tem alguns critérios ali que é até 70 anos, por exemplo, neoplasia coloretal. Mas não é todo paciente de 70 anos que vai ser interessante você continuar, 75 anos, enfim. Então tem que ser muito individualizado isso, tem que perceber, ele até cita no texto, né, a capacidade funcional daquele idoso. Você tem que fazer essa anamnese, esse exame físico antes, você tem que entender a particularidade de cada idoso para ver se vale a pena, para aquele caso específico, mesmo se tiver dentro da idade lá que a diretriz manda fazer o rastreio, né, para ver se é interessante, se aquilo realmente vai ajudar ele. E outro ponto é que essa comunicação, até a Clícia falou, dessa decisão compartilhada, né? E tem uma coisa dessa decisão compartilhada que é o jeito que você vai se comunicar, né? Tem até um momento que ele fala ali de comunicação violenta ou não violenta, que eu achei bem interessante isso, porque às vezes você não quer passar o rastreio para esse idoso, né, para esse paciente, mas você tem que saber como falar isso para ele, né? Então tem o jeito certo de falar para que ele não se sinta mal, né? Não fique pensando que ele tem pouca vida ainda, enfim. Então achei bem interessante esse ponto também do artigo. Isso que o Michel falou, o Heitor falou, é um exemplo muito nítido agora que chegou um pouco o inverno, né? É o paciente chegar com consultório com sinusite e querer pedir raio-x dos seios da face, né? E quando tu fala que não é protocolo e tu não pode pedir, o paciente se revolta e tudo mais e quer o raio-x dos seios da face, e a gente sabendo que não vai adiantar muita coisa, né? Aí vai lá e no final ele sai com o raio-x dos seios da face e pede pro médico olhar, né? E aí isso em si demonstra, é um exemplo da prática em si que acontece muitas vezes, né? Só queria trazer isso. Aí, o que achei bem interessante ali, que foi o que o Heitor falou, é a questão de não desvalorizar, né? A questão de considerar a expectativa de vida. Eu realmente, ao longo da leitura, eu fui pensando que é muito complicado a gente ficar pensando em expectativa de vida, porque se for assim, e não for uma forma individualizada, a gente pode pensar aquele esquema, idoso tem uma menor expectativa de vida que o jovem.
Então, vamos direcionar os métodos de rastreamento, os recursos, tudo que a gente tem para usar nas pessoas mais jovens. Daí também vai em encontro aquela pesquisa que o estudo traz, né? Que os idosos preferem falar que aquele exame de rastreamento não vai adicionar anos de vida à vida dele, né? Que é a questão de individualizar. A gente não... É a questão de perceber que, como o Heitor falou, né? Estou repetindo mais ou menos o que ele falou. Um câncer de rastreamento para câncer de colo retal. Tu pega dois idosos de 70 anos e sem avaliar a individualidade deles, tu pode achar que nenhum é elegível para fazer, por exemplo, uma colonoscopia. E não é o caso, né? Vai que um dos idosos é acamado, teve algum derrame há muito tempo, não se encontra realmente, pensando numa mente mais biomédica, ele não tem uma expectativa de vida muito longa. Mas aí é algo que a gente tem que cuidar na hora de se comunicar tanto com o paciente quanto com a família, né? Dessa questão de ficar falando toda hora, expectativa de vida. Ele tem uma expectativa de vida curta. Ficar todo tempo lembrando, essa pessoa vai morrer, essa pessoa vai morrer. Que não é assim que a gente se comunica, né? E aí, outro lado, pegar um idoso de 70 anos com uma vitalidade muito boa, que aí seria aplicar aquelas escalas, né, de independência funcional, que foi, inclusive, algo que a gente falou no encontro passado, mês passado, e ver um idoso muito ativo, com todos os aspectos da sua vida ativo, independente, que precisa muito pouco de auxílio. Quem sabe, a diretriz é até 70 anos, mas quem sabe não seria útil fazer para esse idoso um rastreamento de alguma doença. Então, é muito importante essa questão do individualizar, né? Apesar de existirem as diretrizes, a gente saber que nem sempre que ela não é estática, né? Que tem que fazer essa consideração, ainda mais quando você fala em idoso. E aí a gente começar a usar essas coisas que a geriatria e a gerontologia nos trazem, que são as muitas escalas. São muitas, a gente nem dá conta de conhecer todas elas, mas que a gente pode procurar quando se encontra com um quadro, né, que a gente acha que seria adequado aplicar, por exemplo, uma escala de independência funcional, procurar uma escala que se adequa àquele idoso e aplicar ela para, então, decidir o próximo passo, né, inclusive o rastreamento de doenças. Miguel, você me lembrou que ele fala lá no início que o rastreio, né, ele não vai começar nos exames complementares, né, ele vai começar numa anamnese bem feita, numa uma coleta de dados bem feita. Então, é isso, a gente tem esses protocolos, tabelas, mas a gente, antes de tudo, né, precisa fazer esse iniciozinho, essa DAN 1 e DAN 2 bem feita. Até porque exame custa dinheiro, né? E eu acho que até uma parte lá ele traz que economicamente, a longo prazo, seria viável, né? A questão de fazer exames complementares e tudo mais. Só que depois, analisando de novo isso, percebeu que não, que mesmo com o diagnóstico precoce, tratamento precoce, ainda assim os gastos seriam muito altos. Então, isso é uma coisa que tem que ser levado em conta. Porque se não é o paciente que está pagando, é o SUS também, né? E a gente não pode ficar prescrevendo coisa desenfreada desse jeito. E até nisso que vocês estão falando, de que não é só exame, né? Eu estava vendo outro artigo aqui que ele fala um pouco da triagem desse idoso, para rastrear esses problemas logo na triagem. Então, na própria anamnese, na própria conversa com eles, tem algumas estratégias, né? Algumas avaliações, alguns instrumentos, que até eles citam que é o ARM, que é a avaliação rápida multidimensional da pessoa idosa, e que através dessa conversa, né, através desse mecanismo, dessa estratégia, você já consegue rastrear algumas coisas que não dá para rastrear com o exame. Então, você pode rastrear risco de queda, né? Rastrear problema visual através do próprio exame físico, problema de apoio social, problema de humor. São alguns problemas que você não vai conseguir ter um exame específico para esse rastreio. Que você faz o rastreio desses problemas, dessas condições, na própria anamnese, através dessas estratégias, né? Como a Raíza falou, tem várias tabelas, vários guias específicos para geriatria. Então, tem várias avaliações dessas que a gente pode fazer na própria anamnese ali no exame físico, que a gente vai rastrear vários problemas que nem precisa ir para o exame. Você rastreando ali, você perguntando sobre o risco de queda, quantas vezes o idoso caiu no último ano, como que a casa dele é paramentada, né, para essa questão das quedas. Com isso, você já rastreia
um possível potencial maior dele cair, por exemplo, e você já pode ajudar ele para prevenir essa queda. Então já é muito interessante essa questão de focar na anamnese mesmo, né? Antes de partir para o exame. Aí, uma coisa que eu achei legal também é que ele meio que alerta para sempre focar em pedir o rastreio para as coisas que a pessoa se enquadra. Tipo, não precisa necessariamente ser idoso. Na meia idade você já rastreia diabetes mellitus. Se o idoso ainda tem vida sexual ativa e se ele está em grupo de risco, não é porque ele é idoso que você não vai fazer os testes rápidos e ver se ele rastrear algum IST, alguma outra coisa. Então, eu achei legal essa parte sempre focar em tudo que ele pode estar inserido e não apenas no padrãozinho de todo o rastreamento pela idade. O que o Heitor falou também vai muito de encontro com o que eu presenciei agora semana passada, acompanhando meu tio no feriado, né? Aí foi fazer o exame físico lá do joelho do cara, né? Aí ele queria ver, ele tava com problema de articulação, ligamento e tudo mais. Aí o meu tio me perguntou o que eu faria e tudo mais. Eu falei, pedi uma ressonância para ver ligamento. Ele disse, não, velho, o exame físico, se tu tiver um exame físico bem feito, tu minimiza em si os custos desse paciente. Foi lá e viu que o paciente estava com o ligamento cruzado anterior rompido em menos de 30 segundos. E aí, tipo, além de tu ter um clínico muito bom, se tu tiver um domínio muito bom do exame físico, tu minimiza o tempo que o paciente fica esperando para fazer o exame, além do custo, claro, o custo é óbvio, né? Mas o tempo, tu ameniza o desespero do paciente dele saber o que ele tem ou não tem, saber se está bem ou está mal. Isso muitas vezes para o paciente é tudo, sabe? Então, para ele saber o quanto antes, para ele é melhor, né? Então, a gente vê, às vezes pede muito exame. O próprio Thiago, ali, professor, que é o nosso professor Thiago, ele fala algumas vezes que quanto mais exame tu pede, menos tu tá sabendo o que fazer com o paciente, né? Então, um exemplo em si é essa exame que muita gente pede, né? Então, se a gente tiver um exame clínico bem feito, menos exame a gente vai fazer e é melhor para o paciente e para a gente também, né? Uma coisa que me chamou a atenção também no artigo foi a questão dos aspectos, dos principais aspectos para a eleição de uma condição para rastrear, né? Que seria, tipo, a relevância e a prevalência que ela tem. Isso nem me passava pela cabeça. Se ela está numa fase assintomática que é detectável pelos testes, porque pode ser que a fase assintomática dela não seja detectável, que tem um tratamento eficaz e que esse tratamento eficaz possa ser aplicado logo no estágio inicial, ou que esse tratamento reduza a mortalidade, também ser viável em relação ao custo do exame e a disponibilidade dele, porque não adianta nada você passar um exame que é super bom para o rastreamento e que ele nem tem ali naquele hospital. E também se ele tem efetividade, né? Eu achei super legal isso, eu nem me passava pela cabeça essas coisas. Eu só achava que era para pedir exame. E uma coisa que é muito importante também é a gente saber ler esses exames, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a, vamos pedir o exame por rotina e a gente não sabe interpretar o exame e muito menos passar isso pro paciente. Porque aí eu acho que é algo que vai além, tipo, da medicina, eu acho que vai para todos os cursos de saúde, né? Da gente saber comunicar ao paciente tudo o que aparecer. Porque pode ser que seja, a gente vê, né, que tem muitos critérios, às vezes é uma lesão pequena que não vai ter o porquê você intervir, por exemplo, talvez cirurgicamente ou algum método mais invasivo. Só que isso daí, quando a pessoa vê o exame, ela já fica extremamente ansiosa. Porque a pessoa recebe o exame e está escrito lá, lesão de baixo grau. Talvez a pessoa nem sabe o que quer dizer isso. E ela chega já, ai, doutor, pra enfermeira, deu isso aqui no exame, o que que tá? Eu vou morrer? Então a gente tem que entender, assim, que aquilo ali para muita gente é como se fosse realmente um laudo da vida dela, né? Não é simplesmente um exame, é um laudo da vida dela. E a gente tem que saber interpretar da melhor forma e também passar diferentes opções terapêuticas para aquela pessoa. A gente falando em idoso principalmente, porque é o que a gente vem conversando aqui. Muitas vezes a cirurgia não vai ser o mais indicado, vai ser um cuidado paliativo, né? Então a gente tem que saber
explicar isso para o idoso, explicar isso para a família, né? Porque o que a gente vê muito? O idoso foi lá no médico, o médico falou: não é o indicado tal coisa, vamos fazer uma terapia mais paliativa, por exemplo. E aí, esse idoso ele passa para outro médico, e depois vai para outro médico, até o médico que vai lá e faz uma cirurgia, que faz algum procedimento. Porque às vezes a família, né, principalmente, quer assim, não, eu quero me livrar desse problema porque eu quero ficar tranquilo que ele não vai piorar. Só que, por isso que é muito importante nessa conversa, né? A gente fala das tecnologias leves e duras, né? A gente é muito acostumado aí para tecnologia dura, que é aquela tecnologia dos exames, a tecnologia, né, da intervenção cirúrgica, e muitas vezes a tecnologia leve, que é a conversa, que é poder falar, as opções terapêuticas são essas. O que vocês precisarem, a gente tá com uma equipe multidisciplinar aqui. Aqui é o momento de envolver a equipe, né? Envolver o médico, envolver o enfermeiro, envolver o fisioterapeuta para propor um plano terapêutico para esse paciente. Indo nessa lógica que o Vitor estava falando, né? A gente vê, quando se fala de rastreio, a gente pensa mais no médico, né? Na equipe médica. Mas, por exemplo, numa estratégia de saúde da família, a equipe é multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, a gente pode trabalhar em conjunto, né? Tem a consulta de enfermagem, que a gente realiza também a anamnese, o exame físico, aplica escalas. E aí, se a gente identificar algum ponto que pode ligar o alerta, né? A gente pode estar conversando com o médico e vendo toda uma estratégia para buscar, né, rastrear, enfim, sendo benéfico para o paciente, né? Não o caso ali, como tem mais para o final do capítulo, as idades e até onde parar, enfim. Então, acho bem importante trazer isso, porque a enfermagem também pode trabalhar junto, né? Eu lembrei de outra coisa, assim, falando, estava fazendo estágio lá na SS23, né? E a gente estava indo com os acessos e eu vi muito entre os acessos e o técnico essa coisa de a gente ir até o paciente, aí o paciente fala, olha, eu preciso de um pedido de um... Que é o que o Frank falou, né? Do paciente realmente querer alguma coisa e como ali, por exemplo, as acessos, no caso, elas não sabiam realmente a indicação, se era realmente necessário, foi para um paciente que o paciente, ele queria um pedido de PSA, né? E aí a CS realmente anotou que ele precisava de um pedido de PSA e voltou para o posto. E aí no posto foi orientado, né, que não precisaria, que não é necessário. Então eu acho realmente importante a gente sair dessa casinha, né, do médico e passar e compartilhar essas informações, né? Até que foi um dos pedidos do posto de saúde, né, lá, que a gente fizesse uma ação para conseguir passar algumas informações desse tipo para os acessos lá. Eu acho bem interessante, né? Porque acabou onerando mesmo o SUS e trazendo um sofrimento desnecessário ao paciente. Nisso, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas entrando também nisso que a Amy falou de sofrimento desnecessário para o paciente, que foi uma coisa que eu pensei também quando eu estava vendo. Porque um exemplo que ele dá no livro da neoplasia de pulmão, que ele cita ali quando interromper, né? Você vai interromper quando, por exemplo, o paciente tem uma condição clínica que vai contraindicar o tratamento cirúrgico curativo. Ou seja, por que você vai rastrear uma neoplasia de pulmão num paciente que não poderia depois entrar na cirurgia para retirar essa neoplasia, que seria o tratamento curativo? Você vai fazer o rastreio para uma doença, uma condição que você não vai conseguir propor o tratamento curativo para ele. Então você vai ele vai ficar sabendo que ele tem essa condição e muitas vezes não vai conseguir curar ela, não vai ter o tratamento curativo, porque a condição clínica dele não vai permitir, por exemplo. Então, tem algumas situações que a gente tem que ponderar isso, né? Para fazer o rastreio para uma condição que realmente eu tenho o tratamento curativo, que eu tenho acesso a esse tratamento e que o paciente vai ter acesso a esse tratamento. Eu não vou fazer o rastreio para uma neoplasia de pulmão, um paciente de 70 e tantos anos, por exemplo, e que não vai poder entrar na cirurgia depois para tirar, entendeu? Então, eu vai acabar só trazendo esse sofrimento a mais para o paciente, porque agora ele sabe que ele tem uma neoplasia de pulmão, mas não tem nada que ele possa fazer. Então, tem alguns pontos que a gente tem que fazer essa ponderação. Né?
E outra coisa também que eu achei interessante é que existem exames e exames, né, de rastreio. Tem alguns exames, por exemplo, para diabetes, que é glicemia e hemoglobina glicada, que, assim, não vai trazer um malefício para o paciente se você pedir em excesso. Mas existem alguns exames que são mais invasivos, né? Por exemplo, a colonoscopia, no caso de uma neoplasia coloretal. Então, fazer essa ponderação, né? Se for um exame que não vai trazer tanto malefício, talvez nem tenha tanto problema pedir em excesso, né? Porque não vai trazer um malefício direto para o paciente. Mas tem alguns exames que são mais invasivos e tem que ter esse cuidado maior, né? Uma colonoscopia tem um risco cirúrgico ali, tem um risco desse procedimento. Então, apesar de ser só um exame de rastreio, dependendo do paciente, se for um paciente acamado, se for um paciente mais debilitado, vai trazer um risco a mais, que muitas vezes não vai superar os benefícios, né? O risco não vai superar o benefício. Então tem que fazer essas comparações de acordo com cada exame, de cada rastreio, né? Porque isso varia muito também. Acho também nessa mesma linha que você falou, tem aquela questão de você identificar uma doença que ela não é progressiva, ou que ela tem uma progressão que é muito, muito lenta. E você identifica isso no paciente, que só vai gerar muita, muita ansiedade, medo de tudo, e que mesmo se depois ele identificado, não vai fazer diferença esse diagnóstico, né? Porque aí depois até quando o paciente morrer, a doença ainda não vai ter chegado numa fase agressiva que vai causar sintoma e todas essas questões. Além do outro extremo, né, que é você identificar uma doença muito agressiva, que não vai adiantar de nada você fazer o rastreio dela hoje e daqui a 3 meses, porque daqui a 3 meses a pessoa já vai ter morrido também. Então tem que sempre ponderar essas coisas. Uma coisa que eu vi também que o Vitor falou até que me lembrou uma coisa que, tipo, a comunicação entre o médico e o paciente e a família do paciente. Por exemplo, aqui a gente vai, na liga aqui a gente foca a saúde do idoso, geriatria e tudo mais, né? Então a gente tem que explicar bem o que, por exemplo, o cara fez um exame e deu alguma mínima alteraçãozinha. E aí, hoje em dia, a gente sofre bastante se o cara vai lá, a família vai lá e pesquisa no Google o que pode ser essa alteraçãozinha. E quando tu pesquisa no Google o que pode ser uma mínima alteraçãozinha, pô, aparece tudo que não é, sabe? E aí a família fica apavorada e não sei do que. E às vezes tu pede um exame complementar para tirar alguma coisa e tu não se comunica muito certo com o paciente. Na próxima consulta da semana ele vem com um turbilhão de informação na internet, porque acha que é uma caralhada de coisa e às vezes é uma mínima alteraçãozinha que tu conserta com pequenos ajustes na qualidade de vida, né? E também, às vezes, só de solicitar outro exame, ele já acha que é um tumor, é um aneurisma, é um câncer, muitas vezes, e a família fica apavorada, né? Então, a comunicação entre o médico, o paciente e a família do paciente nessas situações em si é muito importante, né? Porque, às vezes, uma mínima alteraçãozinha para eles, como o Carlos, o Vitor, o Felipe disse ali, eles não sabem o que é, né? Eles são leigos, a gente sabe. Mas para eles é alguma coisa, pô, já vou morrer, será que eu vou morrer? Vai me trazer um desgaste maior daqui a pouco, eles ficam apavorados, né? Então é muito importante a gente dizer o que é e ter uma comunicação sem como a Clícia falou, sem trazer um conflito entre os dois, né? Que isso é o que a gente mais busca hoje em dia, né? E a dificuldade de trazer hoje em dia, isso é bem frequente, né? Então, quanto mais a gente buscar sem o conflito e melhor a comunicação, mais clara e objetiva, é melhor, né? Então evita muitos desastres, assim, né? E um outro aspecto dessa parte de comunicação que o Frank estava falando é da parte de até convencer o idoso, porque muitas vezes essa rastreio envolve uma prevenção primária, então ele está totalmente bem, sem sintoma nenhum, aí ele vai no médico que enxerga algum motivo que justifique a pedir o rastreio e ele se recusa, porque tipo, eu tô bem, por que eu vou fazer isso? Então, toda a comunicação de conseguir convencer, conseguir mostrar a importância disso, e que não é porque ele não tá doente, não sente nada, que não possa ter algo pior, e convencer ele a cuidar direitinho. Isso é uma coisa interessante que o Carlos falou que eu não tinha nem pensado, né? Mas tem muito isso de, por exemplo, principalmente com os homens, né? O homem costuma só ir no médico, só ir procurar quando ele tá realmente mal. Essa questão de exame de rastreio para câncer de próstata, para outro tipo de câncer,
para a população masculina é muito mais difícil, né? A gente até falou um pouquinho disso até na rádio, em alguns programas. Que a mulher tem muito mais isso, de rastrear, de realmente prevenir as condições, fazer essa prevenção primária. E o homem tem uma dificuldade maior. Então, até essa questão de comunicar, né, de informar a importância para os nossos pacientes, né, enfim, de fazer aquilo. Mas ele fala, não estou sentindo nada, mas é importante fazer muitas vezes para descobrir no estágio inicial, que dá para tratar ainda. Muitas vezes você não vai ter sintoma ainda, então por isso que serve o rastreamento, para fazer essa prevenção realmente. Então, parte muito de uma educação, né, de passar essa informação para o idoso, de explicar para ele por que a gente está fazendo aquilo. O quão importante isso é para prevenir uma condição pior, né? Então, isso é muito interessante. Vamos falar um exemplo meu, da minha vida. A minha avó, ela tava com infecção e não sei o que lá, e aí ninguém sabia o porquê que ela tava com infecção. E ela foi num médico e ele fez tipo um exame físico normal nela. E aí ele palpou a tireoide e ele viu que estava aumentado. E aí ele falou para ela que ele ia pedir alguns exames. Aí ele pediu o exame de sangue primeiro, e ele viu que o TSH estava alterado. E aí depois ele falou que ele queria ver, fazer um exame de imagem e tudo mais. Aí ele viu que ela tinha um nódulo, não era exame de imagem, é tipo biópsia, assim. E aí ela tinha 2 nódulos, né? E quando ela pegou esse exame na mão, meu Deus do céu, ela leu que ela tinha um nódulo na tireoide, ela ficou louca. Ela achou que ela ia morrer e tudo mais. E aí o médico falou, explicou tudo certinho para ela, que não precisava tirar. Se ela quisesse, ela poderia, só que a cirurgia poderia ter mais risco do que deixar ali, porque era muito pequenininho, e até se desenvolver numa coisa que fosse trazer malefício para ela, tipo, não precisaria, sabe? Então, tipo, acalmou bastante ela e tudo mais. E acho que se encaixa bem nesse tema daqui de hoje, que é tudo uma questão de comunicação, né? Então, tipo, ela tava num ponto que ela tava achando que ela ia morrer, depois de uma comunicação certa, né, que transmitiu segurança, ela viu que tudo bem deixar ali. E aí, gente, o que mais? Eu confesso que no início do texto ali, eu comecei pensando assim, comecei um pouco já estranhando um pouco o texto, porque a parte dele falar bastante que o rastreamento não traz tantos benefícios quanto a gente pensa, né? Porque ao longo da faculdade a gente é direcionado a pensar na promoção e na prevenção da saúde, né? Principalmente nessa questão da prevenção, e o rastreamento está diretamente ligado a isso na minha cabeça. E o texto fala várias vezes ali, né, dessa questão de que nem sempre vai trazer benefícios, que tem esses prejuízos, que várias pessoas aí ao longo também da discussão agora falaram que nem tinham pensado nos prejuízos, que a gente tem que pensar além dos prejuízos econômicos também, né? Porque, obviamente, tudo em saúde ali a gente tem um custo somado, né? Mas é tudo questão, acho, da gente ter o discernimento, né? De saber quando pedir e quando não pedir, né? Porque não dá para a gente pensar assim, rastreamento, a gente vai conseguir detectar o câncer de próstata que ele traz como exemplo ali, né? Que é um câncer de evolução muito lenta. Mas e por isso tu vai esperar ter sintomas, né? Então a gente tem que ter aí mais falando de pessoas mais jovens, né? E não de idosos, porque querendo ou não a gente sabe que a gente tem que cuidar desde jovem para chegar num idoso com uma saúde boa, né? Então tem que ter esse discernimento, né? Apesar de a gente saber que o rastreamento pode trazer alguns prejuízos, alguns custos, ansiedade, a gente tem que saber
separar ali, né? Quando que a gente tem que pedir, quando que a gente não tem, quando a gente tem que questionar se é mesmo necessário pedir, né? Bom, a gente trouxe um caso clínico para a gente dar uma discutida. Aí o Heitor, se ele pudesse apresentar aí para nós. Vou botar aqui, peraí, rapidinho. Foi? Foi. É um caso, a gente pegou daquele livro, Casos Clínicos de Geriatria. Não é específico sobre rastreamento, mas acho que dá para refletir um pouquinho depois. Então, não sei se cada um lê ou se eu leio. Lê para nós. Tá, vou ler. Uma mulher de 82 anos é levada de ambulância ao setor de emergência, queixando-se de dor no quadril direito. Ela foi encontrada no chão de sua casa depois de sofrer uma queda em nível plano na noite anterior. Ela tem consciência de que caiu, mas não consegue se lembrar de mais detalhes sobre a lesão, exceto de se sentir um pouco de tontura imediatamente antes da queda. A mulher não conseguiu se levantar e foi forçada a esperar pela chegada de socorro na manhã seguinte. Além disso, ela mora sozinha e costuma andar pela casa com o uso de andador de rodinhas. Sua história médica pregressa é digna de nota para uma leve perda de memória, fibrilação atrial usando varfarina, hipotireoidismo, hipertensão controlada com diuréticos, 2 gestações normais e uma menopausa aos 51 anos. O exame revela uma mulher sonolenta, mas responsiva, em decúbito e dor evidente com perna direita em rotação externa e visivelmente mais curta do que a esquerda. Seu peso é de 44,5 kg, sua altura é de 1,60 m. Os sinais são bons, são normais, com fibrilação atrial a uma frequência de 84 batimentos por minuto. Ela não tolera a movimentação de quadril direito, mas nega dor à palpação no joelho e no tornozelo. Não há edema, equimose ou abrações naquelas áreas. A paciente consegue realizar atividades motoras simples e nega déficits sensoriais distalmente a seu membro inferior direito. A realização do exame radiográfico confirma a presença de fratura deslocada no colo femoral direito e fratura pertorcantérica, com aumento da radiotransparência e adelgaçamento dos córtices femorais. Bom, essa é uma paciente que já a gente não faria o rastreio nela agora, porque ela já aconteceu uma coisa com ela, né? Já aconteceu a queda, já teve a fratura. Então, o diagnóstico dessa mulher é uma fratura de quadril, uma fratura osteoporótica por fragilidade. É isso que o livro trazia como diagnóstico. E aí vocês acham que, se a gente pega essa mulher de 82 anos, por exemplo, quais seriam os rastreios, ou existiria algum rastreio benéfico para ela, na tentativa de a gente minimizar as quedas que ela está tendo, minimizar as fraturas que ela está tendo, ou até prevenir que ela tivesse essa fratura? Existe algum rastreio que seria interessante, que seria benéfico para ela? O que vocês acham? Tá. Ó, vamos pensar então. Ela é mulher depois da menopausa. Então a gente já sabe que ela tem muito fator de risco para osteoporose. Tanto é que uma fratura dela é a fratura osteoporótica.
Então, existe o rastreio para osteoporose, estava até no capítulo do livro, quando tem esses fatores de risco, né? Como uma mulher, na pós-menopausa, já existe fator de risco para osteoporose. Então, existe, por exemplo, rastreamento para osteoporose. Por exemplo, densitometria óssea poderia ter sido feito. E aí, quando você faz o rastreio e diagnostica uma osteoporose, você pode fazer tratamento, suplementação com vitamina D, enfim, tentar compensar essa fragilidade do osso. E seria o rastreio mais voltado para o exame, né, nesse caso. Mas existem outros rastreios também que são bem simples, né? Você lembra que eu falei lá no começo que existem aquelas tabelas que você pode, até na anamnese, identificar algum problema? E alguns problemas que a gente pode perguntar durante a anamnese é o rastreio para o risco de queda. Então, existem algumas ferramentas para rastreio do risco de queda específico para isso, mas na própria anamnese, se você já pergunta se teve muitas quedas no ano anterior, se tem dificuldade de caminhar, de equilibrar, né? Porque ela usa andador ali, em algum momento do caso clínico fala que ela usa um andador de rodinha, então ela já tem algum comprometimento nessa questão motora. Fazendo esse rastreamento, a gente já pode também avaliar o risco de queda dessa paciente e tentar fazer todas aquelas adaptações na casa dela para evitar que ela tenha queda mais frequente, né? E outra coisa também que eu achei interessante, que eu vi em outro artigo, é de rastreio para déficit visual. Então, rastrear se ela tem algum problema de visão. O próprio teste que a gente até fez com o Eduardo, que é da minha turma, né? O teste de Snellen, que a gente fazia no exame físico, que é aquela tabelinha com as letras maiores e menores. É um teste simples, fácil, você tem à mão no celular ou em qualquer lugar. Você pode fazer com o idoso ali para fazer o rastreio de algum déficit visual dele. Então, a partir de 65 anos é interessante já fazer isso, porque é bem comum um déficit visual, que pode também estar muito associado com queda. Então, são vários rastreios que a gente pode fazer, vários rastreamentos, não só focados no exame, né? Claro que tem o exame de osteoporose que a gente poderia fazer, mas existe vários rastreios que a gente pode fazer no exame físico, na anamnese, para identificar alguns fatores que, se fossem identificados, se tivessem sido identificados nessa mulher, por exemplo, ela poderia ter evitado essa queda e essa fratura. Então, só trouxe esse caso clínico para falar isso, né? Para botar num contexto quais tipos de rastreamento a gente poderia fazer e que nem todos eles vão ser relacionados a exame, né? Tem rastreio muito mais simples, muito mais fácil, que a gente pode prevenir uma coisa muito pior, como uma fratura de quadril, por exemplo. Isso, exatamente, a Cindy até falou ali. Vulnerabilidade, ela mora sozinho. Teve a questão também que ela teve essa tontura antes da queda, né? Então a gente pode investigar também a causa dessa tontura. Se a gente tivesse investigado, essa tontura pode ser uma consequência de alguma outra condição clínica que ela teve, né? Que ela tinha. Então, dá pra gente fazer o rastreio de várias coisas que podem levar a essa queda e podem prevenir a chegar nessa queda, né? Então, achei interessante por isso, trazer o caso clínico pra gente botar em prática mesmo. É isso aí, então, pessoal. Mais alguma coisa a adicionar sobre o tema? Mais algo que queiram falar? É isso? Então, eu vou encerrar a gravação aqui, mas não saiam, que eu tenho uns recados para dar.